Rússia intensifica a ofensiva militar no leste e sul da Ucrânia. Presidente Volodymyr Zelensky reforça laços com a comunidade internacional em mensagem para o próximo ano. Aumenta a tensão entre Sérvia e Kosovo. Sérvios criaram novos bloqueios no Kosovo. Caminhões barram acessos à cidade de Mitrovica. Tempestade glaciar nos Estados Unidos já fez mais de 60 mortos. Estado mais afetado continua a ser o de Nova Iorque. Dezenas de pessoas prestaram homenagem a Mohamed Morad, o iraniano que se suicidou em França, para sensibilizar os países ocidentais para a repressão no Irão. Ainda longe de um fim diplomático à vista, o leste e o sul da Ucrânia voltaram a estar na mira do fogo russo. A ofensiva do Moscovo, esta terça-feira, chegou horas depois de o Kremlin ter reforçado as exigências impostas a Kiev para colocar um termo à guerra. Mas as hostilidades parecem vir apenas reforçar os apelos de Volodymyr Zelensky à comunidade internacional. Numa mensagem virada para o futuro, o presidente ucraniano traçou já as metas para 2023. Estamos quase a começar o ano e devemos manter um entendimento comum dos nossos objetivos nacionais, que são, obviamente, a libertação da nossa terra do inimigo, bem como a restauração da Ucrânia, o regresso do nosso povo a casa, uma maior aproximação do nosso Estado a parceiro-chave, a abertura de novas oportunidades para a Ucrânia no mundo. Estas são tarefas para um futuro próximo, e não só para o Estado, mas também para cada um de nós. Apesar da retirada russa de Kherson, os ucranianos continuam a chorar as vítimas dos bombardeamentos que não cessam. Ainda esta madrugada, a Rússia bombardeou uma maternidade da cidade no sul do país. Nenhuma vítima foi registada. Noutra frente, as autoridades ucranianas estão a fazer todos os esforços para restaurar a rede elétrica e permitir à população entrar no ano novo com luz. A Ucrânia prepara-se, no entanto, para reforçar a defesa na fronteira com a Bielorrússia. A medida surge em resposta à parceria reforçada entre Vladimir Putin e Alexander Lukashenko na reunião das nações ex-soviéticas esta terça-feira em São Petersburgo. Vladimir Putin proibiu a exportação do petróleo russo para os países que aplicaram um limite de preço de cerca de $60 por barril, que foi definido pela União Europeia, pelo G7 e pela Austrália. De acordo com o decreto assinado esta terça-feira pelo presidente da Rússia, a proibição entra em vigor no dia 1 de fevereiro e vai vigorar até 1 de julho de 2023. No início de dezembro, Bruxelas anunciou um limite máximo para o preço do petróleo russo para exportação. As empresas ficam proibidas de prestar serviços que permitem o transporte marítimo da matéria-prima, como, por exemplo, seguros. O objetivo desta medida é esvaziar os cofres russos, privando Moscovo de financiar a invasão da Ucrânia. A Rússia é o segundo maior exportador de petróleo do mundo, logo a seguir à Arábia Saudita. Na semana passada, o Kremlin disse que a Rússia está pronta para reduzir a produção parcial no início do próximo ano entre 500 mil e 700 mil barris por dia para compensar o corte nas exportações. Sérvios criaram novos bloqueios nas estradas do norte do Kosovo esta terça-feira e desafiaram as exigências internacionais para remover os que tinham sido colocados anteriormente. Caminhões bloqueiam estradas de acesso a Mitrovica. O Kosovo acusa Belgrado de provocar problemas e desencadear incidentes que poderão servir de pretexto para uma intervenção armada na antiga província sérvia. A ideia da Sérvia e da Rússia juntas é tentar provocar conflitos e crises em qualquer lugar onde o Ocidente tenha um papel e aumentar este tipo de instabilidade na região para aumentar a influência da Rússia e da Sérvia na região. De recordar que na segunda-feira, a respeito da situação no Kosovo, o presidente sérvio Aleksandar Vučić encontrou-se com o patriarca Porfíria e declarou ter ordenado o mais alto estado de alerta do exército para proteger os sérvios no Kosovo e preservar a Sérvia. A principal questão são as barricadas sérvias, que são apenas uma forma de protesto depois das polícias e disparados que inventaram na esperança de criar conflitos para poderem banir os sérvios do norte do Kosovo e Metohija. As tensões entre a Sérvia e o Kosovo, que declarou a independência após a guerra que deflagrou no final dos anos 90, atingiram um pico durante o mês passado. As tentativas ocidentais de alcançar um acordo negociado fracassaram, com a Sérvia a recusar-se a reconhecer o Estatuto de Estado do Kosovo.
A situação nos Estados Unidos agrava-se. O número de mortes continua a aumentar, supera já as 60. A polícia, incluindo a militar, foi enviada terça-feira para os pontos de entrada de Buffalo para impedir a circulação automóvel na segunda cidade mais populosa do estado de Nova Iorque. Esta é já considerada a tempestade mais mortífera na região oeste do referido estado em pelo menos 2 gerações. As autoridades locais diziam que há demasiadas pessoas a ignorar a proibição. O autarca do condado de Erie implorava as pessoas para ficarem em casa, explicava que há estradas bloqueadas às quais ninguém tem acesso e que não vale a pena tentar-se aceder a esses locais. As ligações aéreas foram canceladas. O aeroporto de Buffalo estará fechado até quarta-feira de manhã. Esta terça-feira, milhares de voos domésticos e internacionais foram anulados em várias regiões do país. Ainda na segunda-feira, e após o apelo feito pela governadora do estado de Nova Iorque, o presidente Joe Biden decretou estado de emergência e ofereceu ajuda da sua administração. Outra questão que se coloca agora é o facto de se prever que o tempo comece a aquecer no próximo fim de semana, o que pode levar a inundações. Joe Biden trocou as baixas temperaturas de Washington pelo calor das Caraíbas. O presidente norte-americano e a família estão de férias e vão passar o ano em Santa Cruz, nas Ilhas Virgens Americanas. O momento é de descanso, mas também de reflexão. De acordo com a Casa Branca, o chefe de Estado vai aproveitar os próximos dias para decidir se recandidata à presidência dos Estados Unidos em 2024. Aos 80 anos, Biden manifestou já a vontade de concorrer a um segundo mandato, mas nenhuma decisão formal foi ainda tomada. Cerca de 40 pessoas juntaram-se em Lyon, França, para prestar homenagem a Mohammad Moradi, um iraniano que se suicidou no Rio Ródano na segunda-feira para sensibilizar o público para a situação que se vive no Irão. Rosas e velas foram colocadas na ponte Galeani enquanto os participantes gritavam "Mulher, vida, liberdade". São as palavras de ordem usadas nas manifestações que têm abalado o Irão desde a morte da jovem Mahsa Amini em meados de setembro. Antes de morrer, Moradi publicou um vídeo explicando que se ia matar para chamar a atenção para a repressão no Irão. وقتی که شما این ویدیو رو می‌بینید درون این رودخانه غرق شده باشه. منتها این یه خودکشی به خاطر مشکلات شخصی و چیزای شخصی نیست. هدف من از این خودکشی کشوندن توجه اروپایی‌ها و کشورهای اروپایی و مردم غربی به مسئله ایران. زنده باد آزادی. زن زندگی آزادی. Há mais de 3 meses que os protestos estão nas ruas do Irão, desde a morte de Mahsa Amini, quando estava detida pela Polícia da Moralidade. A organização Iran Human Rights diz que 476 manifestantes foram mortos na repressão e há pelo menos 100 iranianos em risco de execução por participarem nos protestos. Na segunda-feira, o presidente do Irão disse que não haveria misericórdia para aqueles que mostrassem hostilidade para com a República Islâmica. É a 8ª baixa no governo de maioria PS e desta vez não foi preciso sequer um mês para mais uma mudança no executivo de António Costa. A nova secretária de Estado do Tesouro foi convidada a admitir-se esta terça-feira pelo ministro português das Finanças. Em causa está uma indenização de 500 mil euros que Alexandre Reis recebeu da TAP por ter saído antecipadamente do cargo que ocupava desde fevereiro na administração da companhia aérea. Em comunicado, o ministro Fernando Medina justificou a decisão com a necessidade de preservar a autoridade política do Ministério das Finanças num momento particularmente sensível na vida de milhões de portugueses. A segurança em Brasília está a ser reforçada para a tomada de posse de Lula da Silva como presidente do Brasil. Entre 31 de dezembro e 1 de janeiro, todas as forças policiais da capital brasileira vão ser mobilizadas para garantir a segurança da cerimónia. A medida, ordenada pelo governador da capital, surge na sequência de uma ameaça de bomba este sábado, quando um apoiante do presidente Jair Bolsonaro tentou fazer explodir um caminhão com combustível no aeroporto internacional da cidade. De acordo com as autoridades, foi detido um homem que terá confessado a intenção de cometer o crime. A Polónia vai comprar à França 2 satélites de observação e de reconhecimento e um centro terrestre de tratamento de dados. O acordo entre a Airbus e a Agência Polaca de Armamento está avaliado em 565 milhões de euros e foi selado esta terça-feira em Varsóvia pelos ministros da Defesa dos dois países.
De acordo com a Polónia, o lançamento dos satélites no espaço estará concluído até 2027, permitindo um reconhecimento antecipado das ameaças. Até lá, o país terá acesso a dados fornecidos pela atual constelação de satélites franceses.